melhor de nós estarmos realmente na presença do nosso Deus, nosso Pai. Não há nada melhor do que a gente poder testemunhar, né? E glorificar a Deus por aquilo que Ele também tem feito na vida dos nossos irmãos. Que a gente possa realmente se alegrar com esse fluir do Espírito, aonde na medida ao longo desse ano que tantas pessoas, eu creio que muitas pessoas estarão testificando da realização dos seus sonhos, que a gente possa se alegrar. Amém? E eu fico grato mais uma vez, né, pela oportunidade de poder estar ministrando aos irmãos, aonde mais uma vez, né, como ele tem feito todas as ministrações, eu creio que ele tem algo novo, algo especial para as nossas vidas. Eu quero pedir que os irmãos abram suas Bíblias no livro de Lucas, no capítulo de número 13, versículo de número 10. Hoje a gente vai estar falando, né, sobre rompendo com a enfermidade, vivendo em liberdade. Essa é a temática dessa mensagem de hoje. Lucas capítulo 13, versículo 10, os irmãos encontraram? Amém? Como diz o bispo, se não encontraram, né, se não tiver com a Bíblia aí, tem uns midianitas ali, né? Vamos lá. Versículo 10. E ensinava no sábado, numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada. E não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. Pode se assentar. Em nome de Jesus, estenda suas mãos, por favor, na minha direção. Deixa fluir o rio de Deus, aquilo que há sobre a sua vida. E na mesma medida, aquilo que está em mim também fluirá sobre a sua vida. E todos nós sairemos daqui curados nessa noite. Todos nós sairemos daqui sarados no nome de Jesus Cristo. Todos nós sairemos daqui descansados pela sua doce presença. Pai, Senhor, nós te louvamos, nós te exaltamos, nós bendizemos o teu santo nome, Senhor. Nós te damos graças, Pai, porque sabemos que estamos em tua presença. Não porque somos merecedores, Pai, mas porque fomos lavados pelo sangue do teu Filho Jesus Cristo. Por esse motivo, meu Deus, nós estamos aqui reunidos como igreja, Senhor, como parte do teu corpo, corpo invisível, Pai, manifesto sobre a face dessa terra, Senhor. E consciente, Senhor, meu Pai, dessas realidades, Senhor, nós queremos te exaltar. Te exaltamos, Senhor, meu Deus, porque quem éramos nós, Pai? Estávamos perdidos, estávamos, ó Deus, num charco de lodo, Pai, mas as tuas águas nos purificaram. Teu sangue nos purificou, teu sangue nos curou, Senhor. Éramos como ovelhas desgarradas, Pai, mas o Senhor, como um bom pastor, veio ao nosso encontro. E hoje estamos em tua presença, Pai, tão somente para te exaltar e bendizer o teu santo nome. E eu sei, ó Deus, que nesse momento, Pai, enquanto aqui nós estamos te adorando, Pai, o teu Espírito já está trabalhando. Teu Espírito, ó Pai, já está se movendo nesse ambiente. Ó Deus, o teu Espírito, Pai, já está operando nos corações, Senhor. O teu Espírito já está lavando, Senhor, meu Deus, a alma dos teus filhos. Ó Deus, porque existe um rio, Pai, cujas águas correm do teu trono, Senhor. Ó Deus, este rio, Senhor, meu Deus, Pai, por onde as águas passam, tudo é transformado, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos, Pai, nós celebramos a Ti. Toma o teu lugar, Senhor, faz o teu querer, faz a tua vontade. A casa é tua, Pai, nós somos a tua casa, nós somos a tua habitação, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Falando em água, vou tomar um pouquinho. Água é muito bom. Irmãos, hoje estava ali sentado e o Espírito Santo, ele me trouxe uma lembrança. Acredito que os irmãos, alguns talvez possam ter visto, né,
ao longo dessa semana uma cena muito peculiar e muito chamativa de uma criança chamando a mãe para brincar ali com Deus, né? E a gente vê a inocência, mas também a profundidade daquilo que estava acontecendo ali. Talvez algumas pessoas podem olhar com um olhar de incredulidade, mas Jesus ele disse, né, que o reino pertence às crianças. E eu creio que nós estamos aqui diante do nosso Abba como crianças. Essa é a nossa postura hoje. E o Senhor ele tem falado muito sobre essa questão da água, né? Os rios que correm do trono de Deus. E esse rio ele corre a partir da nossa vida. Porque Jesus ele disse que se nós bebêssemos da água que ele tinha para nós, fluiria de nós águas vivas. Talvez a gente entre aqui um pouco antes de chegar nesse ponto, nisso que eu estou mencionando. Porque nós hoje somos a habitação de Deus. O nosso coração é o lugar onde o trono de Deus está entronizado. Então, se o trono de Deus está entronizado em nosso coração, onde Ele é o rei, existe águas que correm desse trono e que fluem através das nossas vidas. E essas mesmas águas, a palavra de Deus vai nos dizer lá em Ezequiel, que é a mesma visão que João ele tem lá na ilha de Patmos, que está no capítulo 22 do Apocalipse. Ele vai dizer que por onde essas águas passam, tudo é transformado. O mar morto passa a ter vida. Ou seja, na medida em que nós, irmãos, caminhamos, na medida em que nós nos relacionamos, compreendendo essa verdade eterna de que através de nós, de fato, flui águas vivas, pessoas são curadas, vidas são saradas. Por quê? Porque eu tenho mérito? Não, simplesmente porque flui águas vivas através das nossas vidas. E eu vi ali, a hora que eu estava sentado, como se houvesse várias crianças brincando. Sabe quando chovia e ficava aquela água suja? E a gente como criança, né, ia no meio daquela água, jogava água para cima, brincava. Agora imagine, irmãos, nós como criança, consciente que existe um rio cujas essas águas são cristalinas e puras. E se a gente entender que flui a partir de nós, que o trono de Deus está estabelecido em nosso coração e essas águas podem estar correndo através dos seus pés, quem pode se conter diante dessas águas? Creia que essas águas elas estão tocando as plantas dos seus pés e você está sendo curado. Creia que essas águas estão se movendo nesse ambiente. Meu Deus, eu sei que parece loucura, mas enquanto eu estava em casa parecia que eu via como se das paredes corressem águas, como se o ambiente fosse inundado pelo rio de Deus. Irmãos, eu não sei se você realmente é alguém que chegou aqui com algum tipo de enfermidade, mas eu creio no nome de Jesus Cristo que essa enfermidade ela cai por terra hoje no nome de Jesus Cristo. Quantos aqui chegaram enfermos? Qualquer tipo de enfermidade. Alguns irmãos, enfermidades físicas, emocionais, feridas, traumas, dores, nódulos talvez. Você, mulher, talvez já tenha se tocado. Mas eu creio que nesse momento, por onde essas águas estão passando, você está sendo curado, você está sendo sarada, porque existe poder da onde flui águas vivas. E aqui existe este rio de águas vivas.
Nós celebramos o nome de Jesus, nós dizemos aqui, nós cantamos que o nome dele é poderoso, mas será que nós de fato, no momento em que a nossa fé é requerida para crermos no seu sobrenatural, nós de fato nos posicionamos nessa verdade? Porque eu acredito que se de fato eu compreendesse assim como eu li nesse texto, irmãos, a manifestação dessa mulher após ela ser curada é que ela passou a glorificar a Deus. E a nossa fé, ela tem qual o propósito? Trazer aquilo que é invisível para a realidade. Isso é ter fé, é ver além daquele momento, além daquela condição, é crer realmente naquilo que está sendo declarado por fé. E a partir dessa declaração eu passo então a viver. Então creia, irmãos, que esse rio, ele está fluindo. Eu creio, irmãos, que ao longo dessa mensagem, enquanto eu estiver aqui ministrando, de fato você vai sentir nas plantas dos seus pés. Mas você tem que estar, de fato, sabe, mergulhado naquilo que o Espírito Santo está te chamando, sabe? E dar os passos em direção a este rio, porque ele deseja não somente te curar, mas ele deseja fazer de você alguém que carregue, seja de fato um portador consciente daquilo que ele deseja fazer na vida de outras pessoas. Como eu disse, esse texto, né, lá em Apocalipse, Ezequiel 47, que retrata essa mesma visão desse rio de águas vivas que saíam dos umbrais de Deus. Me chama a atenção porque a Bíblia vai falar que um homem chama, né, o profeta Ezequiel. E esse profeta, ele começa a caminhar. Primeiro momento, as águas no tornozelo. Segundo momento, as águas estão no seu joelho e vai subindo seus lombos, até que chega um momento em que ele está em águas profundas. E ele chega num ponto em que ele não poderia atravessar para o outro lado, ele está submerso naquelas águas. Ou seja, e o texto vai dizer que aonde aquelas águas tocassem, haveria cura. Eu não sei se de repente o profeta podia ter alguma situação em seu íntimo. A Bíblia não vai falar isso, mas eu me coloco nessa condição de fazer essa licença poética, essa conjectura. Afinal de contas, os profetas, eles eram tão mal vistos em muitas situações, então talvez ele tinha feridas, marcas internas que precisavam também ter o toque dessas águas que curariam a ele. E aonde essa água tocasse, haveria vida. Agora a gente vai ver o cenário onde esse profeta, ele sai, ele é tirado daquelas águas, né? Na visão ele é tirado e ele é colocado junto ao ribeiro. E ali começa árvores crescerem. Por isso que eu falo, né, que a gente precisa estar submerso nessas águas, as águas do Espírito. Porque na medida que a gente vai caminhando, se a gente for submerso por essas águas, aonde a gente passar e essas águas começarem a tocar, haverá vida. Haverá vida, irmã. Haverá vida sobre você. Aonde nós declararmos uma palavra, ei, irmão, você com a camisa do Brasil, haverá vida sobre você. Haverá vida. Porque nós somos essa fonte, nós somos essa, de nós flui esse manancial de águas vivas. Aleluia. Mas vamos lá. Rompendo com a enfermidade e vivendo em liberdade. Nós fomos criados por Deus, irmãos, para que a gente possa viver livres e saudáveis. Mas quando a gente vai olhar para todo o contexto da palavra de Deus, a gente vai ver que o pecado, ele corrompe aquilo que originalmente Deus tinha como um propósito, aquilo que Deus estabeleceu para o ser humano. Então o pecado vem e corrompe a natureza do relacionamento de Deus, do homem para com Deus. Mas não é apenas isso que é corrompido. Toda a natureza, toda a criação, ela é corrompida por causa do pecado. Toda a terra agora está enferma. A carne do homem, o pecado fez com que ele viesse estar enfermo.
O pecado, ele é a razão das enfermidades. Deus, quando formou o homem, não formou para que o homem viesse a adoecer, viesse a ter nenhum tipo de enfermidade. Deus não projetou que o homem viesse a ter leucemia. E se você talvez chegou aqui diagnosticado com essa doença, no nome de Jesus Cristo, que o seu sangue seja totalmente purificado. Em nome de Jesus Cristo, que toda a sua corrente sanguínea seja purificada, que os teus rins possam voltar a trabalhar perfeitamente, em nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo, onde houver aqui pessoas que receberam um diagnóstico médico, que fez com que você viesse desacreditar das possibilidades e tirou a sua esperança, no nome de Jesus Cristo, nós repreendemos toda palavra contrária. E eu declaro sobre você que esta enfermidade não é para a sua morte. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro vida sobre você. Em nome de Jesus. O pecado corrompeu. A carne agora está enferma. Toda a criação, os animais, a fauna, tudo foi afetado. Tudo está enfermo. O ecossistema. Então agora a gente vai ver de fato a terra enferma e aguardando por redenção. Por isso a palavra de Deus vai dizer que a terra está gemendo, ansiosa pela manifestação dos filhos de Deus. Aqueles que compreenderam a sua natureza, em o que estão enxertados, para que agora eles, compreendendo que receberam novamente uma posição em Cristo, onde eles podem exercer a autoridade e fluir na virtude, no poder do Espírito Santo, eles possam se direcionar àqueles que estão vivendo sobre o governo e domínio de enfermidade, eles possam olhar e dizer: em nome de Jesus Cristo seja curado. A terra está aguardando, irmãos, a minha e a sua manifestação. Ela está gemendo, aguardando a nossa manifestação, para que por onde nós passarmos, os lugares sejam de fato abençoados, sejam transformados, realidades sejam alteradas. Ainda naquela visão de Ezequiel, as águas passavam por ali, por aqueles ambientes, pelos rios, havia vida, o mar morto se tornava, tinha vida, os peixes agora começam a surgir, árvores começam a crescer, um rio ali que está passando junto aos ribeiros, e aquelas árvores plantadas junto aos ribeiros, elas serviam agora de alimento para as nações. Isso também vai dizer lá em Apocalipse, essas mesmas árvores plantadas junto aos ribeiros, além dos frutos que serviam de alimento para as nações, as suas folhas também produziriam agora saúde para as nações. E se eu entendo que aquela árvore da vida representa Cristo e que eu estou enxertado nele, submerso em sua natureza, eu compreendo agora que eu, como um filho de Deus maduro e consciente da minha natureza em Cristo, eu sou uma folha que eu produzo saúde, eu produzo cura, eu produzo porque Ele nos deu essa autoridade, irmãos. Nós somos a cura para as nações. Vocês são meus representantes, vocês receberam uma autoridade, o meu Espírito habita em vocês, eu discipulei vocês, eu ensinei vocês, vocês vão caminhar até os confins da terra, porque eu estou dando as nações para os meus filhos. Para aqueles que pedem as nações, eu estou dando. E na medida que eu estou dando as nações para vocês, eu também estou dando autoridade, para que vocês vão, e por onde vocês forem, vocês vão impor as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Nós iremos curar, na autoridade que é no nome de Jesus, mas é nós que iremos curar, porque essas águas cuja correm do trono de Deus está fluindo através de nós. É a partir das nossas vidas.
Irmão, seja curado no nome de Jesus Cristo. Creia que você está sendo curado em nome de Jesus Cristo. Rodrigo, você não tem noção de qual que é a minha enfermidade. Eu não quero nem saber. Eu não preciso saber qual que é a sua enfermidade. É você que precisa crer que Deus Cristo tem poder, e que esta palavra é poderosa para curar você nessa noite. Eu não tenho compromisso com a sua incredulidade, eu tenho compromisso com a fé naquele que me chamou para profetizar sobre a sua vida, para declarar sobre a sua vida. Se você está depositando a sua fé no reino errado, eu deposito a minha fé naquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e que Ele nessa noite Ele quer te curar. Agora a minha pergunta é: você quer receber a cura? Então rompa com a sua incredulidade. Rompa com a sua incredulidade e vem ser livre. Rompa com a sua incredulidade e vem ser livre, porque Ele está te chamando para você ser livre, liberto da enfermidade. Então, há o pecado, corrompeu, mas há um plano de redenção. Um plano de redenção que nós todos aqui conhecemos. Jesus vem, se manifesta, e Ele começa a curar. Ele começa a proclamar vida aos doentes. Marcos no capítulo 2, versículo 17 vai falar sobre isso. Jesus ele vem para manifestar cura aos enfermos de alma. Eu não vim para os sãos, eu vim para aqueles que estão enfermos. Cura de alma. O pecado ele é demonstrado na palavra de Deus como alguém que está enfermo. O pecador, aquele que está afastado do seu Redentor. E talvez se você chegou nessa noite dessa forma, se talvez você não teve um encontro com Cristo, hoje Ele se revela ao seu espírito. Não se revela no Rodrigo, mas Ele hoje está se revelando no seu próprio espírito. Porque não é nem por carne e nem por sangue, mas é pelo Espírito Santo. Você pode olhar para mim e discernir uma manifestação dele, mas a revelação de que você é um filho, cabe ao Pai revelar no seu espírito. Aleluias. E por que que é importante, irmãos, e eu toco nessa questão de você, nós, ao estarmos diante de qualquer filho de Deus, abrir os nossos olhos e percebê-lo como um filho de Deus, para que a gente possa desfrutar daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Porque a palavra de Deus vai dizer que Jesus, estando nas regiões ali onde Ele havia nascido, em Nazaré, Ele querendo, Ele não pôde operar muitos milagres. E por qual motivo? Por causa da incredulidade do coração daquelas pessoas, porque olhavam para Ele e falavam assim: não, mas aquele ali eu conheço, ele é o João, o filho do carpinteiro José. Não, mas ele cresceu aqui, eu vi ele, era um catarrento. Entendem? Qual que é a artimanha do inimigo para que você hoje talvez não viesse a receber? Presta atenção, né? Para que você não viesse, porque nesse momento, em nome de Jesus Cristo, seus olhos se abrem. As vendas que estavam ofuscando a sua percepção daquilo que é eterno caem por terra em nome de Jesus Cristo, e você sai hoje daqui com a sua cura, seja emocional, seja física, seja espiritual. Em nome de Jesus Cristo, hoje você sai daqui curado. Então por isso que eu digo, porque eu preciso crer, eu preciso olhar para as pessoas e compreender essa natureza a qual ela faz parte. Porque você também tem uma autoridade, e é necessário que dois liguem na terra para que seja ligado no céu. Ainda que de certa forma eu tenha uma autoridade, mas se eu trato com pessoas que também têm uma autoridade, mas não é o amém para o meu sim, entendem? Então tem muitas coisas que muitos não estão vivendo porque não abriram os olhos espirituais. Mas como eu disse, nessa noite seus olhos foram abertos. Então Jesus ele começa a curar, chamando os pecadores, os enfermos de alma, para se arrependerem, para seguirem Ele, o médico dos médicos, que trataria de todas as suas feridas, que trataria de todas
as marcas existenciais, os traumas que eles pudessem ter vivido, principalmente a marca do pecado, que não há terapia alguma que possa tratar, que não há médico algum que você venha contratar, não há Albert Einstein, hospital que possa tratar essa doença, mas o sangue dele é poderoso, o sangue dele é poderoso, para purificar você dos seus mais imundos pecados e sarar a sua alma, e te dar vida e vinda com abundância que você vai transbordar dessa vida, vai jorrar de você águas vivas. Então ele está te chamando, vem porque eu quero te dar dessa água, eu quero te dar de uma água que vai tocar, transformar, alterar os ambientes. Eu não quero que você seja uma cisterna rota, eu quero que de você flua águas vivas. Como vivo estamos, a água tem que ser viva. Mas Jesus, ele também, além das curas na alma, o pecado, a gente vai perceber que o plano de redenção de Jesus ao longo do seu ministério, ele olha para as pessoas e ele se compadece das pessoas. Ele cura as enfermidades físicas das pessoas. Tantos textos, né? Poderia citar tantos aqui. E ainda que eu citasse todos, não seria capaz de mencionar o quanto que Jesus ele fez ao longo do seu ministério. A própria palavra de Deus vai dizer que não há livros que fossem suficientes. Então a gente pode perceber ao longo de algumas dessas passagens, esse Deus homem, sabe, que olha para o ser humano e entende as dores, que entende realmente os dilemas, que entende o que é, sabe, a dor de ver o sangue esvaindo, e vai lá e cura uma mulher que há 12 anos estava com o fluxo de sangue. Um Cristo que olha para um leproso rejeitado, toca nesse leproso e cura aquela enfermidade física. Ele é esse Deus que se revelou, que decidiu se manifestar entre aqueles que ele havia formado. Sabe, esse é o Deus que nós servimos. Nós não servimos a um Deus de madeira, nós não servimos a um Deus de gesso. Nós não servimos a um Deus inanimado, não, nós servimos um Deus que é vivo, o único que se fez homem, o único que se despiu de toda a sua glória e decidiu se fazer homem. Esse é o Deus que nós servimos. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Jesus, ele se manifestou para levar sobre si as nossas enfermidades, conforme disse Isaías. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Ele decidiu levar sobre si o peso do castigo que estava sobre mim e sobre você. Ele decidiu carregar, se fazendo maldição em nosso lugar. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas doenças. Ele levou sobre si. Aleluia. E aqui agora, entrando rapidinho no texto, a qual eu gostaria de estar ministrando, nós vamos ver uma dessas curas, de tantas, como eu disse, que a gente pode observar na palavra de Deus. E essa cura, ela me chama a atenção, porque Jesus, ele rompe na mesma medida que ele requer que essa mulher venha romper com a enfermidade que ela tinha. Jesus, ele rompe com a tradição. Num sábado, Jesus está ali ensinando. Num sábado, em uma sinagoga, uma das poucas que ainda admitia que ele adentrasse para ensinar. Afinal de contas,
Jesus estava tumultuando o clero da sua época. Jesus ele estava desestabilizando muitos conceitos e muitas tradições que havia sido estabelecida pelas tradições e pelos dogmas dos homens. E aqui ainda a gente vai conseguir ainda perceber Jesus dentro desse ambiente, num sábado, ensinando ali. Um dia inapropriado para a tradição. Inapropriado para quê? Para que ele viesse manifestar aquilo que ele gostaria. E que ele fez, que foi curar. Um dia inapropriado para a tradição, porém certeiro para quem tem visão. A visão de Jesus não está direcionada à tradição, aos ritos, aquilo que era permitido ou não dentro da tradição. Jesus ele está com seus olhos fitos na condição que aquelas pessoas estão. É isso que move Jesus, é isso que faz com que ele caminhe, é isso que faz com que ele se direcione. Porque a visão de Jesus está nas pessoas. Ele está olhando para as pessoas. E quando ele estava olhando ali para tantas pessoas, ele via a dor, ele via a agonia, ele via o fardo que estava imposto sobre pessoas, ele via a rejeição, ele via a segregação em muitos desses ambientes. Jesus ele via, ele enxergava o profundo, o escondido de cada alma, aquilo que cada um estava carregando no mais íntimo do seu ser, ainda que o seu semblante poderia não denunciar, mas Jesus olhava. E Jesus viu essa mulher, ele viu o seu olhar de amor e de compaixão, viu aquilo que a tradição não possibilitou deles verem. Durante 18 anos eles não foram capazes de enxergar que estavam diante de uma mulher que estava ali enferma, uma enfermidade espiritual, até porque eles não tinham a graça, a unção, a autoridade de Deus para operar. Como viriam, como discerniriam? Essa é a condição. Essa é a condição. Mas Ele te viu nessa noite, irmão. Jesus nos viu nessa noite. Ele está te vendo nessa noite. Ele está te vendo nessa noite. O Espírito Santo ungiu para pregoar as boas novas, para pôr em liberdade os cativos, aqueles de coração quebrantado e contrito, para curar os enfermos. E é isso que Ele vai fazer nesse contexto. Ele vai fazer aquilo que a religiosidade, Ele vai fazer aquilo que a tradição, Ele vai fazer aquilo que os dogmas não têm capacidade alguma para fazer. Ele vai fazer. Preste atenção, é Ele quem vai fazer. É Ele. Não é nós. Não é os nossos achismos. Não é aquilo que nós muitas das vezes impomos. É Ele que vai fazer. Porque o rio está correndo. O rio está fluindo. E o rio ele flui livremente. E quando há um obstáculo diante do rio, o rio ele não vai se importar com o obstáculo. Ele transpassa os obstáculos. Então, se as tradições se colocarem como obstáculo, pode ter certeza que o rio continuará fluindo. Pode ter certeza que o Espírito continuará se movendo. E é isso que Jesus ele faz. 18 anos essa mulher estava enferma, andando curvada. Nós sabemos, né, irmãos, que existem vários tipos de doenças. Existem doenças psicossomáticas, existem doenças que é resultado, de repente, de uma má alimentação. Tem tantos tipos de doença, e aqui o texto vai pontuar
uma doença que tem como origem algo espiritual, uma enfermidade espiritual que aprisionava, escravizava, mantinha essa mulher nessa condição de curvatura. E é isso que muitas das vezes o inimigo ele faz ao oprimir aqueles que muitas das vezes estão na casa do Senhor, mas não compreenderam que tem um acesso para receber a cura. E talvez muitas pessoas estão durante há tanto tempo carregando enfermidades, como se essa enfermidade ela fosse parte de quem você é. Não, ela não é parte de quem você é. Você pode até estar enfermo, mas você não foi projetado por Deus para viver como alguém enfermo, porque Ele levou sobre si todas as suas enfermidades. Então deixa essa enfermidade ir. Ele está hoje falando: ei, solta isso não é seu não. Deixa eu trazer sobre mim as suas enfermidades. Deixa eu trazer sobre mim as tuas feridas. Deixa eu trazer sobre mim aquilo que você não tem capacidade de solucionar. Ei, deixa eu trazer sobre mim. Libera, sabe? Não se prenda a isso. Jesus então ele vê aquela mulher naquela condição, uma mulher que a Bíblia vai dizer que ela não conseguia se endireitar. Jesus vê ela, e aqui a gente vai perceber agora esse romper. Jesus ele chama aquela mulher, e chamando ela até si, então ele vê e chama. E aqui a gente precisa entender algo do contexto daquele tempo. As mulheres, quando elas estavam nas sinagogas, elas não poderiam estar numa posição ou em um espaço mais principal, vamos assim dizer. Elas tinham que ficar em volta e os homens ficavam mais à frente. Então as mulheres ficavam numa região mais afastada. E Jesus está lá ensinando. E aí Jesus vem e chama essa mulher. Quando Jesus chama essa mulher, ela tem que romper também com o temor da tradição, que dizia que ela não poderia ir até aquele espaço, que tinha limitado ela dentro de um espaço geográfico onde a partir desse ponto você não pode ir. Mas Jesus está chamando aquela mulher porque Ele quer mostrar algo. Ele quer mostrar que Ele chamou seus filhos para viverem a liberdade. É isso que Jesus estava mostrando. Ele chama ela para si. Então 18 anos aprisionada, e Jesus ali chama ela agora para viver em liberdade. A condição daquela mulher, irmãos, não impossibilitou de Jesus achar ela no meio daqueles que estavam ali. Como eu disse anteriormente, os seus olhos a fitaram. Jesus a chama para perto de si. Aleluia. Então que nessa noite nós possamos compreender isso. Sabe, que essa mensagem ela possa ter despertado em você essa compreensão. Sabe que Cristo Ele está te chamando para você viver uma vida livre, liberto, aonde nenhuma enfermidade ela venha exercer governo sobre a sua vida, mas que você possa entender que Ele tem tanto cuidado sobre você. Deixa eu só contar rapidinho um testemunho, 5 minutos, para a gente discernir e perceber esse cuidado que Deus Ele tem com a nossa vida. Ainda que a gente às vezes não saiba que a gente tem uma determinada enfermidade, Ele ainda assim, como eu disse, Ele nos vê, Ele nos enxerga, e Ele pode nos curar. Eu me lembro que eu devia estar com uns 2 meses de conversão. Eu tinha ido trabalhar numa cidade chamada Araçariguama. E ali naquela cidade, teve um dia, uma semana ali, que eu tirei para me consagrando ao Senhor. E durante aquela semana, em alguns momentos eu sentia no trabalho alguns arrepios, umas sensações, sabe, de arrepio mesmo. E eu falava, novo convertido, eu falava: nossa, eu estou tão sensível a Deus que eu acho que eu estou sentindo aqui os anjos, né?
Estou sentindo muito espiritual. E aquilo começou a me chamar a atenção, porque eu me aproximava de pessoas, eu sentia esse arrepio, aquele negócio. E um desses dias, eu estava soldando ali, eu trabalhava como soldador, eu estava soldando uma peça, e de repente eu só senti que veio na minha garganta algo, e eu cuspi, no ímpeto, eu cuspi. Do que eu cuspi, é um pouquinho nojento, tá, irmãos? Mas saiu como se fosse uma bolinha de catarro. Só que eu não estava gripado, eu não estava com tosse, eu não tinha absolutamente nada. Mas saiu aquela bolinha e junto tinha sangue. E eu peguei, né, passei a mão na minha boca para ver o que estava acontecendo, não tinha mais nada. E eu peguei, abaixei novamente a máscara de solda e continuei ali fazendo o meu trabalho. Deve ser alguma coisa que saiu, né? Acabou o expediente, fui para casa e tomei um banho e falei, vou para a igreja. E eu ia em 2 igrejas ali, né? Ia na Assembleia do Ministério de Ipiranga, e quando não tinha culto lá, eu ia às vezes na Deus e Amor. E como não tinha culto lá na Assembleia, eu falei, hoje eu vou na Deus e Amor. E fui lá, e estou no culto, e de repente o pastor está pregando, aí chega um momento ali onde há aquele momento de palavra de conhecimento, né? Onde mais tradicionalmente conhecido como momento de revelação ali. E de repente aquele pastor pregando, ele falou bem assim: tem uma pessoa aqui que hoje de tarde você estava trabalhando e você cuspiu. E ele descreveu exatamente o aspecto daquela bolinha que eu havia cuspido. E ele falou bem assim: aquela bolinha era um câncer que você iria ter, mas o Senhor, Ele te deu o livramento. Na hora, irmãos, eu falei, meu Deus, olha o cuidado que o Senhor, Ele tem com as nossas vidas. E aí eu fui discernir que aquilo que havia ali, aquelas setas, aquele arrepio, melhor dizendo, eram setas malignas, uma enfermidade espiritual a qual o inimigo estava tentando lançar sobre a minha vida. E talvez você está aqui nessa noite há tantos anos com alguma enfermidade, algo que você acredita ser algo normal, mas se porventura você aqui entrou com alguma enfermidade de âmbito espiritual, todos os espíritos que possam estar alojados no seu corpo, em nome de Jesus Cristo, que eles batam em retirada. Em nome de Jesus Cristo, todos os nódulos que possam ter sido gerados no seu corpo através de uma ação, de uma seta maligna, seja repreendido em nome de Jesus Cristo. Todo o sistema digestivo, pulmonar, em nome de Jesus Cristo, que volte a funcionar plenamente para a glória do Senhor Jesus Cristo. Espíritos de enfermidade batam em retirada em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo nós declaramos, nós abençoamos a tua saúde em nome de Jesus. Os irmãos podem glorificar ao Senhor? Glória a Deus.